Olá pessoal do Grupo Neriá, com muita satisfação e alegria, atendendo o convite. Eu estou aqui nessa tarde para trazer uma palavra aos corações de todos aqueles que compartilham na página do Face ou na internet. Eu gostaria de trazer um texto da Palavra de Deus e meditar por alguns instantes com vocês, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o Feito dos Apóstolos, capítulo número 11, versículo de número 24. Diz assim o texto da Palavra de Deus: porque Barnabé era um homem bom, em outras traduções diz de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Talvez Barnabé seja um dos mais importantes personagens do Novo Testamento. É bem verdade que pouco se fala de Barnabé, mas as suas qualificações, suas características, o seu ministério e o seu amor abnegado pela causa do Evangelho o tornam um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Barnabé era chamado de José, que significa Deus acrescenta. Depois teve seu nome mudado para Barnabé, que significa filho da consolação. Era natural de Chipre, era um levita, era músico, levita natural de Chipre. E Barnabé, nesse texto do livro de Atos dos Apóstolos, recebe essa denominação de homem bom, de homem de bem, cheio do Espírito Santo e de muita fé. Olha, não é fácil receber essa denominação e se achar em um homem essas qualificações que foram dadas a Barnabé. Poucos foram os homens, os personagens bíblicos que receberam essas qualificações. E aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos nós podemos perceber em Barnabé essas qualificações que a Bíblia o dá e traz o título a ele de homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas vale nos questionarmos nessa tarde: por que Barnabé foi considerado um homem bom? Por que Barnabé foi chamado de homem de bem? Com certeza não foi à toa, não foi por um acaso que Barnabé recebeu essas qualificações narradas e escritas no livro da Bíblia. Barnabé recebeu essa qualificação porque ele de fato era um homem de bem, ele de fato era um homem bom. A Bíblia Sagrada narra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, que quando as viúvas e os órfãos e os necessitados padeciam fome, Barnabé foi o primeiro a vender as suas propriedades, as suas herdades, os seus bens, para distribuir com aqueles que tinham necessidade. E o seu exemplo foi seguido. Se nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos perceber que o exemplo dado por Barnabé viria mais tarde a ser seguido por algumas pessoas. Mas o exemplo inicial, o exemplo primeiro, foi Barnabé, porque Barnabé não tinha apego nenhum às coisas materiais. Barnabé tinha qualificações que a igreja do século XXI não tem, que precisa ter: um amor abnegado pelas almas, um amor incomensurável pelas almas. Barnabé foi capaz de se desfazer de todos os seus bens, de todos os seus lucros, de todos os seus valores, para acudir à necessidade do seu semelhante. De fato, era uma característica muito importante, é por isso que a Bíblia o chama de homem bom. Barnabé não tinha no seu coração o hedonismo, como muitos que hoje têm, o desejo de cuidar de si mesmo e esquecer-se dos outros. Barnabé não tinha no seu coração essa vaidade de querer ter, de querer ser. Não, Barnabé pensava sempre nos semelhantes e pensava nos outros. Barnabé tinha outra característica também que a Bíblia chama a atenção: quando ninguém acreditava nas outras pessoas, ele resolveu acreditar. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no chamado de Paulo, quando Paulo tem aquele encontro em Damasco com o Senhor, e depois Paulo começou a desenvolver o seu ministério, poucas pessoas acreditaram em Paulo.
as pessoas tinham receio, as pessoas tinham medo, as pessoas não acreditavam que Paulo pudesse ter passado por aquela transformação, porque Paulo era um perseguidor do Evangelho, era um homem que tinha cartas na mão para matar os crentes, aqueles que pregavam a palavra de Deus. Daí Paulo é chamado por o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo e dá início ao ministério, mas poucos acreditaram. E quando ninguém acreditava em Paulo, Barnabé resolveu acreditar. Foi Barnabé que apoiou, foi Barnabé que recebeu, foi Barnabé que apresentou Paulo aos demais irmãos da igreja primitiva. Foi Barnabé que acolheu Paulo com muito carinho no seu coração. E Barnabé também, além dessas qualificações, ele enxergava valores quando ninguém mais enxergava. Barnabé tem essa característica de enxergar valores. A Bíblia Sagrada no livro de Atos Apóstolos, capítulo 11, versículos 22 e 26, vai falar do chamado pastoral de Barnabé, quando ele foi chamado para o seu ministério pastoral, para pastorear a igreja de Antioquia. E a primeira visão que Barnabé teve, a primeira intenção do coração de Barnabé foi trazer Paulo. Ele enxergou valores em Paulo. Ninguém lembrava de Paulo, ninguém esperava que Paulo fosse alguma coisa, mas Barnabé enxergou em Paulo valores importantes. Paulo estava há 10 anos longe, afastado, distante das pessoas, sem pregar, sem anunciar o Evangelho, na fabricação de tendas. E Barnabé viu em Paulo um potencial. Disse: eu vou trazer aquele homem, ele é um homem de Deus, um pregador eloquente, ele é um homem conhecedor. Eu preciso de Paulo próximo de mim, perto de mim, para fazer a obra aqui em Antioquia. Então Barnabé enxergou em Paulo valores importantes que as demais pessoas foram incapazes de enxergar. E Barnabé, por fim, eu queria concluir aqui essa palavra dizendo das qualificações de Barnabé, que por fim Barnabé não desistiu. Barnabé era um homem bom porque ele não desistia das pessoas. Ele era considerado um homem de bem porque ele via valores nas pessoas. A Bíblia Sagrada, no livro de Atos ainda, capítulo 15, narra o episódio de João Marcos e Paulo. Quando Paulo saiu para o trabalho missionário, para o trabalho evangelístico, mais João Marcos, 2 cidades depois, João Marcos desiste da sua carreira, do seu ministério. E Paulo desistiu também de João Marcos, renunciou, não quis mais, desanimou. Mas quando ninguém esperava alguma coisa, Barnabé recuperou João Marcos, trouxe para perto de si, fez com que ele renovasse o seu ministério. E mais tarde aquele Paulo que não queria, que desistiu, resolveu chamar João Marcos, já recuperado. É tanto que em 2 Timóteo, Paulo afirma: me traga João Marcos, porque é muito útil na obra do Senhor. Então Barnabé resolveu insistir e não desistiu. A Bíblia diz que ele travou uma luta com Paulo, insistiu acerca de João Marcos, porque ele sabia que ninguém pode ser desprezado, desamparado, ninguém pode ser deixado à margem, mas tem um valor. E Barnabé era esse homem. É por isso que Barnabé foi considerado um homem bom, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé.